Bom, hoje o texto que eu escolhi para pregar aos irmãos, ele propõe este tema, né? E eu quero, quem sabe aí, se o Senhor permitir, em algumas quartas-feiras, falar especialmente de dois encontros, ou de duas pessoas que tiveram um encontro com Jesus. A primeira pessoa vai ser uma pregação, e o segundo encontro com Jesus serão algumas pregações, né? E a gente sabe, quando Jesus chega, o negócio muda, né? Quando Jesus chega, a nossa vida muda demais. E o tema desse encontro, desse primeiro encontro, e uma partezinha pequena, né? Você pode ir abrindo a sua Bíblia em João capítulo 3. O tema desse primeiro encontro é nova vida, ou vida nova. E você já sabe que eu estou falando, né, do encontro de Jesus com Nicodemos. Encontro que resultou uma das palavras, ou um dos versículos mais decorados nas escolas bíblicas dominicais, né, nas igrejas. Lembra qual? Está no capítulo 3. Qual que é o versículo mais decorado? Então vamos falar bonitão, gente. Tudo junto, vamos lá? Porque Deus amou o mundo. Todo aquele que nele crê, não pereça. Muito bom, né? O versículo mais decorado. Se você ainda não... Se você ainda não decorou, né? Decora esse versículo, né? Ele resume muito bem a mensagem do Evangelho. Então, esse versículo ele é fruto de uma conversa de Jesus com esse homem. Nós não vamos estudar ele. Nós vamos estudar do 1 ao 6. Se a sua Bíblia está aberta lá, eu quero ler o texto e depois vamos orar pedindo a direção de Deus sobre essa mensagem, essa reflexão. João capítulo 3, a partir do verso 1, do versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Até aqui, né? Até aqui, embora o texto tenha muitas outras lições, eu quero focar especialmente aqui, né? E tem duas respostas de Jesus, né? Primeiro, Nicodemos nem faz uma pergunta e Jesus já responde. Depois ele faz uma pergunta e Jesus responde de novo, né? E o foco dessa mensagem serão essas duas respostas do Senhor Jesus a Nicodemos. Bom, nós temos dois personagens envolvidos aqui nesse texto. Você pegou quais são, né? Primeiro é Jesus, e eu não preciso apresentar Jesus para vocês. Vocês o conhecem. E o segundo é Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um judeu, um religioso, e mais do que isso, ele era um líder, né, dentro da sua religião. Ele fazia parte do grupo dos fariseus. Os fariseus eram um grupo político-religioso. Por que político-religioso? Porque eles misturavam, né, a política, a governança da nação com a religião. Então era um grupo político-religioso. E dos grupos que haviam, os fariseus, os saduceus, os essênios, ele era um dos mais rígidos. Então ele tinha as normas mais rígidas da religião judaica. Então é muito estranho, em primeiro lugar, você observar que um mestre judeu, fariseu, ia procurar Jesus. E é muito estranho que um homem que provavelmente era mais experiente e talvez tinha conhecimento, né? Não sei se eu posso falar mais conhecimento que Jesus, mas mais experiência como ser humano, se é que eu posso falar assim, né? Do que Jesus, um homem mais velho,
Era muito difícil que um homem assim fosse procurar Jesus, ou até acreditasse em Jesus. Mas Nicodemos tem algo no coração dele que está chamando a atenção a respeito desse Jesus. Agora tem alguns detalhes importantes aqui quando ele vai buscar Jesus. Qual é o período que ele vai buscar Jesus? Você pegou? De noite. Por que Nicodemos vai procurar Jesus à noite? Por que não procura de dia? Tem duas opções aqui. Ou pode ser que de dia a agenda de Jesus estava muito ocupada, e de fato, né? A multidão estava sempre ao redor de Jesus. Era difícil conversar com ele, e talvez Nicodemos queria um tempo a sós com Jesus, um tempo calmo, tranquilo, para poder ouvir o que o mestre tinha para falar. E a segunda opção é que ele queria meio buscar Jesus escondido, né? Talvez estava com medo dos outros fariseus, medo do que o pessoal ia pensar, né? Ele buscando esse Jesus aí, que a multidão buscava, né? Talvez ele estivesse com vergonha. Eu acredito particularmente, né, que ele estava procurando Jesus, vamos pensar na melhor hipótese, né? À noite, porque ele queria um tempo sossegado com o mestre, né? Queria um tempo sossegado com o mestre. Bom, Nicodemos era um homem com muito caráter, e ele tinha um anseio espiritual muito grande. Tanto é que ele vai ver em Jesus algo especial, porque o coração dele é tocado por algo da parte de Jesus. Então, ele tem um anseio no coração. Ele está procurando algo diferente daquilo que ele tem. Só que ele sofria de uma doença. De uma doença que muitos aqui sofreram, talvez alguns ainda sofram, não sei como é que está a tua vida, uma doença chamada cegueira. Mas não era cegueira física não, né? Cegueira espiritual. Ele não conseguia enxergar, não conseguia ver. E Jesus, então, vai dar duas respostas para marcar o coração desse homem. Versículo 1, 2 e 3. Agora eu vou pedir ajuda de vocês para ler o versículo. Alguém lê bem alto 1, outra pessoa lê bem alto 2 e outra pessoa lê bem alto o versículo 3. Isso aí. Muito obrigado. Você percebeu que ele nem fez uma pergunta e Jesus já respondeu? Ele só chega para Jesus e fala, ó, mestre, Rabi, né? Mestre, que significa mestre. Olha, a gente sabe aí que o teu ensino vem de Deus, porque tem muitos sinais aí, né? E não dá para fazer esses sinais se Deus não estiver contigo, Jesus. E a Bíblia vai falar que, em resposta, Jesus afirma, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Jesus dá uma resposta a uma pergunta que não foi feita, né? A uma afirmação de Nicodemos. E olha nessas palavras de Jesus, que a gente vê na tela, Jesus vai usar como ilustração algo que é muito comum, que você conhece e que eu conheço muito bem. Todos nós conhecemos por experiência. Alguns já viram, já sentiram isso acontecer, outros viram isso acontecer, né? E alguns irão sentir isso acontecer. Qual é a figura que ele usa? Nascimento. Nascimento. Eu tive o privilégio de acompanhar a Rose, né, no nascimento dos meus 2 filhos. Foi um privilégio. Se você está aqui, você nasceu, tá certo? Ninguém veio aqui de outra forma, né? Alguém? Não, né? Então, estamos certos. Jesus vai falar de uma experiência que é comum para todo mundo. Para todo mundo. Alguns estão na expectativa, né, Elô? Elô e o Douglas, o Cris também está na expectativa do nascimento. Só que Jesus vai colocar uma palavra a mais aqui. Ele vai usar algo que é comum no contexto de Nicodemos. As mensagens de Jesus sempre eram muito simples. Mas ele vai colocar uma palavra ao lado dessa aqui. É um novo nascimento, é nascer de novo.
A palavra que é traduzida como novo é a palavra grega anotem, e ela significa de cima, de um lugar mais alto. Então é um novo nascimento que vem de um lugar mais alto, que vem de cima. Então, todos nós aqui passamos pela experiência do primeiro nascimento, vamos chamar assim. Mas apenas aqueles que têm uma experiência com Jesus, aqueles que querem ir para o céu com Jesus, se arrependem dos seus pecados, só esses passam pelo novo nascimento, né? Pelo nascimento espiritual, pelo nascimento que vem do alto. E aí, Jesus fala sobre esse novo nascimento, esse nascimento espiritual, nascimento que vem do alto, e qual é a reação de Nicodemos? Lembra da doença dele? Cegueira espiritual, né? Ele não conseguiu compreender o que Jesus estava falando. Mas como é que funciona isso, Jesus? Agora sim ele vai perguntar, né? Como, Jesus? Como é que alguém vai nascer já sendo velho? Não dá para entrar no ventre da mãe? Não dá para entrar na barriga da mãe de novo? Né? É impossível que isso aconteça. Queridos, cegueira espiritual que acometia Nicodemos e muitas vezes acomete a vida de muitos e de alguns até que tiveram experiência com Jesus, e em alguns aspectos nós também muitas vezes estamos cegos espiritualmente. Mas quando a gente pensa no contexto geral, né, tem alguns sintomas da cegueira espiritual. Quando você conversa com alguém sobre Jesus, sobre o Evangelho, ou se essa pessoa é convertida, algumas respostas mostram a cegueira espiritual. Né? Alguns dizem, não, eu sempre acreditei em Deus. Sempre acreditar em Deus não é a fé salvadora. Lembra do que Tiago diz? Que os demônios creem e tremem diante de Deus. Né? Isso é uma fé comum. Ou, às vezes, nós nos enganamos. Algumas pessoas acabam se enganando. Não, mas eu estou na igreja desde criança, quando os meus pais me levavam. Meus pais sempre me levaram na igreja, então eu conheço a Deus. Calma lá. Frequentar a igreja é bom e é importante. Mas sem uma experiência real com Deus, não há novo nascimento. Ou alguns até dizem, não, eu até me batizei nas águas. Esse é um passo importante, a obediência a Jesus. Eu e você, eu já passei por isso, muitos aqui já passaram. Mas batismo não é garantia de salvação, e a gente vai ver o segundo ponto. A gente vai ver o segundo ponto. Então, muitas pessoas estão cegas espiritualmente, e às vezes nós estamos cegos espiritualmente, não estamos vendo o que a palavra de Deus nos ensina, o que ela nos fala. E para essa dúvida, o Senhor Jesus vai dar uma segunda resposta ao coração de Nicodemos, do 4 até o 6. E mais uma vez eu vou pedir a ajuda de vocês para lermos esses 3 versículos. Alguém leia o 4, outra pessoa o 5 e outra pessoa o 6, por gentileza. Nicodemos perguntou, como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Muito bem, até aqui mesmo. Olha como Jesus é tão simples e didático na palavra dele, no ensino dele, né? Que isso aqui é uma espécie de um aconselhamento com Jesus, né? Primeiro ele vai falar de nascimento, que é uma experiência comum, e agora ele vai usar 2 elementos aqui para ilustrar o que ele quer falar. Quais são os elementos que ele usa? Água e Espírito. Está aí. A água e o Espírito. Né? Bom, quando ele fala, né, em nascer da água e do Espírito, a gente precisa falar um pouquinho sobre cada um desses elementos. Né? Em primeiro lugar, a água. Alguns vão usar esse texto, né, e de repente falar que aqui Jesus está falando a respeito do batismo nas águas, né, e que o batismo na água traz uma nova vida. Nós entendemos a doutrina do batismo, nós entendemos ela como uma ordem de Jesus.
Sabe qual é a diferença entre ordenança e sacramento? Ordenança e sacramento? Um sacramento é um meio para você alcançar graça. Você faz um ritual e aí você alcança a graça. Você é perdoado por causa daquele ritual. A hóstia, né? Participa da hóstia, aí você alcança a graça. O batismo infantil, né? Participa do batismo infantil, você alcança a graça. A confirmação. Então, rituais que você faz e você alcança a salvação, de forma simples. Isso é um sacramento, né? Várias igrejas têm os seus sacramentos. Ordenança é diferente. E é assim que nós, como batistas, cremos. Ordenanças são ordens e a gente deve obedecer. Não para alcançar a salvação, mas porque nós já fomos salvos. E Jesus deu 2 ordens. Uma ordem é o batismo e a outra ordem é a ceia. Né? Ele diz, façam isso, né, em memória de mim. E o batismo, vão por todo mundo, né, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo nas águas, ele é uma ordenança para nós. Então, quando tem aquele culto de batismo, que é bonito, que é lindo, maravilhoso, e às vezes a gente fala, hoje houve salvação. Na verdade, não houve salvação hoje. As pessoas só estão testificando, testemunhando aquilo que já aconteceu quando elas creram. Mas por que Jesus usa o elemento água aqui? Por que ele fala da água? Porque a água ela era usada em muitos rituais dos judeus e na própria religião de Jesus, né, a religião judaica, como símbolo de limpeza, o símbolo de lavagem. Era usado para lavar. E é isso que representa o batismo nas águas. O velho homem sendo lavado e nascendo um novo homem, limpo, né, pelo sangue de Jesus. Então, o descer nas águas representa isso, né? Olha, o velho homem afundou, agora surge um novo homem que foi limpo pelo sangue de Jesus, um homem ou uma mulher. Então, ele representa, né, esse lavar espiritual. E esse lavar espiritual acontece quando? Na hora que você mergulha na água? Não, acontece quando você crê em Jesus. Quando você arrepende-se dos seus pecados. Né? Então, naturalmente, aquele que entregou a sua vida a Cristo, né, embora na hora de entregar a sua vida não vai ser batizado, né, mas ele vai receber o Espírito Santo, e alguns vão chamar isso de batismo no Espírito Santo, né, quando recebe o Espírito Santo, quando se converte nesse momento. Então, naturalmente, essa pessoa convertida ela vai querer se batizar. E aí vai quebrar barreiras, como muitos de vocês aqui do contexto da nossa cidade quebraram. Não quebraram barreiras? Olha, existe um só batismo, não falaram para vocês? É um só batismo. Pois é um só, mas o que foi feito quando era criança era o errado. Então precisa passar pelo certo, né? Então a água representa essa conversão, essa lavagem do sangue de Jesus, e mais tarde vai apontar para o batismo nas águas. E o segundo elemento é o Espírito, né? O Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito que vai nos capacitar a tomar uma decisão. Jesus vai falar que é Ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você, né, se converteu, se arrependeu dos seus pecados, isso não é obra do teu coração, nem do meu. Não é porque você foi tocado e agora sim você é muito bonzinho e tomou uma decisão por Jesus. É porque o Espírito Santo mexeu no teu coração e no meu coração, de uma forma que você arrependeu-se dos seus pecados. E se ainda não arrependeu-se dos seus pecados, né, hoje é o dia para que isso aconteça. Então é esse Espírito, né, nascer do Espírito, né, e como eu disse antes, algumas pessoas vão falar que esse é o batismo no Espírito Santo, né, quando você nasce de novo. Não como o pessoal fala por aí, né, quando você fala em línguas, quando você fala, aí você foi batizado no Espírito. Não tem nada a ver. O batismo no Espírito Santo é quando nós nascemos de novo. Nasce da água e nasce do Espírito. Então, a conversão não é uma obra humana, embora, do nosso ponto de vista, nós estamos escolhendo, mas com certeza é o trabalho de Deus em nós, né? Porque por nós escolheríamos o caminho errado sempre. Mas é o trabalho do Espírito Santo no nosso coração. Né? E a gente precisa reafirmar nossa vida com Deus e aprender a abrir nosso coração para ouvir o Espírito Santo. Senão a gente produz falsas conversões no nosso meio, né? Pessoas que são convertidas por emoções,
porque os outros estão indo lá, né? Mas quando há o toque do Espírito Santo, algo acontece. Então, o novo nascimento é obra do Espírito Santo no meu coração e no teu coração. E se você ainda não passou pelo novo nascimento, né, o Senhor Jesus estende a mão para você hoje. Entrega a sua vida a Jesus, deixa Ele lavar, não o teu corpo, mas lavar o teu coração, através do sangue derramado na cruz, né, para que você possa nascer da água e do batismo. Bom, e do Espírito, perdão. Diante, né, dessas palavras de Jesus com Nicodemos, o que você acha que aconteceu? Será que Nicodemos acreditou em Jesus? Será que Nicodemos se converteu? Se converteu? Por que vocês acham que ele se converteu? Alguma coisa moveu o coração de Nicodemos mesmo, né? Não só para encontrar Jesus, mas depois desse encontro, com certeza a vida dele mudou. Você pode abrir a sua Bíblia em João capítulo 7. João 7. Aqui é o contexto em que os líderes religiosos pedem para trazer Jesus, né, e os guardas não trouxeram, eles voltaram, o versículo 45 diz que eles voltaram aos chefes dos sacerdotes, e esses guardas que foram lá para prender Jesus, eles estão impactados, né? O 46 diz, ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Aí o pessoal está lá apavorado, como é que esse Jesus fala? E aí no 50 aparece Nicodemos. Nicodemos, um deles que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes, a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo, para saber o que ele está fazendo? O pessoal está falando, não, o povo que acredita em Jesus é uma ralé, não sabe de nada. E Nicodemos diz, espera aí, gente, nós vamos condenar sem ouvir? Então Nicodemos está aqui dando uma de advogado de Jesus. Depois ele vai ficar quietinho, né? Depois ele vai ficar quietinho. Mas tem um outro episódio, João 19, pode avançar para o capítulo 19? Um segundo episódio. E aqui ele aparece depois da morte de Jesus. João 19, 38. Diz assim, depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo de Jesus. Aqui um discípulo secreto de Jesus, mas eu acho que vai surgir um segundo aqui. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Então eles tomaram o corpo de Jesus e prepararam o corpo de Jesus para o sepultamento. Ou seja, alguma coisa mexeu com o coração desse homem, né? Defendendo Jesus diante do sinédrio, que risco, e agora ajudando a preparar o corpo do mestre depois da sua morte. Queridos, diante disso, né, pensando em uma nova vida, pensando em novidades de vida, a gente precisa refletir alguma coisa para fechar aqui, né? A gente gosta muito, né, de experimentar coisas novas, e é isso que Jesus estava falando para Nicodemos, sobre uma vida nova, né, uma novidade de vida. Mas as novidades que nós experimentamos, elas são passageiras, né? São passageiras. Você vive uma coisa nova aqui, isso acaba. Você tem uma experiência nova, mas depois aquilo se torna muito comum e normal na tua vida. Sabe o que permanece? Aquilo que a gente experimenta com Deus e com Cristo. O que permanece são as nossas experiências com Jesus, encontros com Jesus, como o que Nicodemos teve. Então, o meu convite, né, para você que ainda não teve uma experiência com Jesus, entrega a tua vida para Ele. O meu convite para você que conhece ao Senhor, não se apegue tanto às novidades da vida, elas vêm e vão embora, mas se apegue ao Senhor, se apegue à palavra do Senhor, se apegue às experiências que Ele tem para nós, né, que Ele tem para essa igreja, que Ele tem para esse lugar. Amém, irmãos? Que Deus possa nos fazer experimentar uma vida nova diariamente, mas que o nosso coração possa estar centrado em Jesus, né? E somente em Cristo Jesus.